E aí o cara falou que eu tava instigando o público contra eles. E aí queriam levar a gente. Abra aspas. Hoje, com as redes sociais, qualquer um acorda de manhã e diz: a partir de hoje eu sou jornalista. Fecha aspas. Não fui eu quem disse isso. Quem disse essa frase foi o ministro, aquele calvo. Porque ele falou que tem que regulamentar, né? Foi uma decisão que o próprio STF já tinha tomado já anos atrás, que não precisaria mais faculdade para exercer a profissão de jornalista, mas agora, por uma conveniência, eles arrependeram e ele achou que isso não pode valer mais. É interessante esse negócio no Brasil, né? De regulamentar as coisas. Você sabe que uma vez eu quase fui presa porque eu estava roubando? Não, porque eu estava trabalhando. O Brasil tem essa curiosidade, né? Se eu soubesse que fazer a coisa errada e roubar milhões dos outros, além de mais vantajoso e lucrativo, mas seria mais aceitável do que simplesmente querer trabalhar, do que simplesmente querer ganhar dinheiro trabalhando honestamente. Bem, mas enfim, eu também não tenho muito talento para isso, né? Infelizmente ou felizmente, eu não sei. Mas o fato é que eu estava com a minha banda numa temporada no litoral aqui do Paraná. Faz muito tempo isso. Naquela época, os músicos eram obrigados a ter uma carteira de trabalho, né? Uma carteira de músico, que chamava. E aí, se chegasse a polícia lá no lugar que você estivesse tocando e você não tivesse pago a anuidade lá da carteira do músico, cara, você não podia tocar. E a gente tava lá com a balada cheia lá na praia, um monte de gente lá. E aí até que apareceu a polícia lá, né? A ordem dos músicos e a polícia. Minha carteira tava em atraso ou não tinha mais a carteira. Não lembro exatamente o que aconteceu. Eu tava com o microfone, né? Tava cantando e aí falei pro pessoal ali, ó, a gente vai dar um tempinho aqui, porque a gente tem que resolver a situação aqui, não sei se a gente vai poder voltar a tocar, porque, né? Claro, né? O pessoal ficou todo, como assim? Saiam daqui, fora, polícia. Fora. E aí o cara falou que eu tava instigando o público contra eles. E aí queriam levar a gente. Mas a gente resolveu lá, contornou e tal, teve que até, acho que pagar se marcar para continuar tocando. E isso acontecia muito. Quer ver na época do carnaval, que era quando o músico ganhava uma grana legal, assim. Aí chegava os caras lá, não, dá um negócio aí. Tá, beleza, tudo bem ser regulamentado, né, se tem a lei e tal. Mas a gente sempre questionava assim, tá, mas e por que nós estamos pagando isso aqui? Porque a gente não tinha benefício nenhum com aquele negócio. A gente só pagava. Mas a gente não tinha um acesso diferente à saúde, a nenhum benefício de aposentadoria, a nada. A gente não tinha nada. Era só pagar o negócio para a ordem dos músicos para poder tocar. Enfim, a gente até, inclusive, já levou altos calotes de contratante e a ordem dos músicos, não fez absolutamente nada. Então, aí, numa dessas que aí a gente foi obrigado a pagar até para fechar um contrato numa casa aqui em Curitiba, que os caras também chegaram lá, se vocês não pagarem, vocês não vão poder tocar. Aí, beleza. Peguei e dei um cheque, meti um cheque nos caras, paguei as anuidades ali da banda inteira. Na segunda-feira, entrei na justiça. Entramos na justiça lá com a banda. O que aconteceu? O juiz deu ganho de causa pra gente. E uma coisa que foi muito interessante, que eu nunca me esqueci lá, que ficou registrado no documento, que foi o seguinte: um médico, se ele não exercer direito à profissão dele, né, por isso que ele precisa ser regulamentado, porque se ele não fizer direito ao trabalho dele, ele pode matar uma pessoa. Agora, o músico, se ele desafinar no refrão, ele não vai matar ninguém. Você não está colocando a vida de alguém em risco com a tua profissão, com o teu trabalho. Então ele deu ganho de causa pra gente, sustou meu cheque lá, não precisamos mais pagar o negócio. E depois dessa época, inclusive, aqui em Curitiba pelo menos, não foi mais cobrado da gente que para tocar num lugar precisaria ter necessariamente a carteira do músico. De nada, galera, de nada. Que claro, tem profissões que precisam ser regulamentadas porque as pessoas estão colocando a saúde de alguém em risco, de alguma forma. E aconteceu isso com o jornalismo, né? De repente alguém falou, tá, mas por que o cara precisa ser formado?
De repente ele pode saber muita coisa e não necessariamente é formado em jornalismo. Mas o ministro não quer mais isso. Deu para sentir assim que eles querem escolher quem que é o jornalista profissional ou quem que tem o monopólio do jornalismo e da verdade. Que claro, né, ficou pesado esse negócio ali do jornalista que denunciou atitudes estranhas de autoridades, de ministros. Então eles não querem que denunciem isso. Então, claro, eles vão querer considerar só a Daniela Lima, aquela Daniela Lima lá, que fica lá no jornal. Ai, recebi o meme do ministro, olha aqui o que ele falou. Então eles querem isso, né? Eles querem dizer para o jornalista, mandar um WhatsApp ali direto. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Você é jornalista, você não é. Você fala a verdade, você não fala. Na verdade é isso, né? É isso. Só se o cara for muito tonto que não vai perceber essa malandragenzinha, essa malandragem suprema. Mas, resumo da ópera, eles querem regulamentar. Mas a pergunta de 129 milhões é: se um jornalista não pode exercer a sua profissão simplesmente porque ele resolveu fazer aquilo, ele precisa de uma faculdade, ele precisa ter se formado, ele precisa ter ido para a universidade, ter passado por uma capacitação e não simplesmente ter sido indicado por alguém ou ter escolhido estar lá? Por que um juiz que exerce uma profissão tão importante e suprema para a sociedade também não precisa passar por uma formação? Por que alguns deles, mesmo tendo reprovado em todos os testes, mesmo assim eles conseguiram ocupar as suas cadeiras porque foram indicados? Inclusive foram indicados por uma outra pessoa que também não tem formação, aliás, nenhuma formação, nem a básica. E além de não ter nenhuma formação, ainda tem uma extensa ficha criminal. E eles não precisam de regulamentação. Eles só precisam ter sido indicados por alguém. Indicados por alguém. Mas pelo menos eu não preciso mais de uma carteira de músico para poder exercer o meu trabalho. Que senão não daria nem para cantar mais. Que país é esse? Que país é esse?